noite a você que está aí ligado com a gente na TV 10. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do seu programa Mulher Melhor aqui para você, trazendo muita alegria, a palavra de Deus para o seu coração e, claro, trazendo aí muitas novidades. Aguardem, porque vem muito mais Mulher Melhor na sua TV. Olha, esse ano de 2024 promete aí, vamos trazer convidados e convidadas aqui especiais, vamos ter novos quadros aqui no programa Mulher Melhor e você vai estar por dentro de tudo aqui, você que está assistindo, participando com a gente. Então sejam bem-vindos a mais uma edição deste programa abençoado, que o Senhor esteja abençoando você, a sua casa, sua família, você aqui de Maringá e toda a nossa região, nos assistindo pela TV 10, 10.1 canal digital, e você que está nos assistindo aí pela internet, pelo Facebook da TV 10, em outros estados, em outros países. Muito obrigado pela sua audiência, sejam bem-vindos aqui no Mulher Melhor, tá bom, gente? Bom, olha, vamos começando aqui o programa Mulher Melhor de hoje, trazendo alguns recados para vocês, porque o nosso programa hoje vai ser muito especial e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Nós vamos começar aí trazendo para vocês o recadinho de amanhã. Amanhã, quinta-feira, nós temos aqui na nossa rádio Melodia FM o programa Mulher Melhor aqui na sua rádio. Então, temos aí a apresentação pastora Rose Carvalho, pastora Flávia Santos, vão estar aí com o programa Mulher Melhor aqui na sua rádio. E amanhã vai ser um programa todo especial para vocês, um programa cheio de palavra. Deus tem algo ali reservado para o seu coração com a pastora Rose Carvalho, trazendo uma palavra de Deus para a sua vida amanhã no programa Mulher Melhor na sua rádio 100.5 FM, Melodia FM, a rádio que toca o seu coração. E olha, você pode ouvir via internet também pelo www.melodiafm.com.br, em qualquer lugar aí que você estiver aí no seu aplicativo, no seu celular, no seu computador, aonde você estiver ligadinho com a gente, tá bom? E vamos dando sequência aqui ao Mulher Melhor, lembrando que amanhã também nós temos o culto Mulher Melhor e vamos ter ali a participação das nossas irmãs, das nossas pastoras, teremos ali também o momento da oração, então você é a nossa convidada para estar amanhã na Igreja Batista Renovada, Avenida Mauá 1008, Vila Operária, nossa IBR sede, no culto Mulher Melhor. Então vem estar amanhã, você e sua família, você mulher que está aí assistindo o programa Mulher Melhor, é a nossa convidada toda especial para estar amanhã. Então o culto das mulheres na nossa sede é todas as quintas-feiras, às 19h20, às 7h20 da noite, na nossa Igreja Batista Renovada. Bom, gente, hoje o programa Mulher Melhor, eu disse para vocês no começo, que é muito especial, já agradecendo a sua audiência, o seu carinho. Olha, nós vamos a partir de agora trazer para vocês uma palavra direto dos céus para a sua vida. É isso mesmo, a pastora Rose Carvalho, aqui na sua TV 10, vai ministrar algo profético sobre você. Tenho certeza que Deus vai falar aí ao seu coração, à sua vida, nesta noite aqui especial do nosso Mulher Melhor, com o momento da palavra. Importante, não há nada que eu queira mais. Traz o céu, se não quiser faz a terra subir. Com tua glória envolve-me. Diga pra ele, sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo
pode pedir para Ele nessa noite. Queremos mais, muito mais. Nada é mais importante, não é nada que eu queira mais. Traz o céu, se não quiser, traz a terra subir. Com tua glória, envolve-me. Você pode pedir pra Ele nessa noite. Erga as tuas mãos e diga pra Ele: envolve-me, Senhor, envolve-me. Diga pra Ele: vem com fogo batizar e flama estilo. Sopra Espírito de Deus. Vem com fogo batizar, vem com Espírito de Deus. E diga: inflama, inflama a minha alma com tua chama, vem derrama fogo no altar, não se apagará. Inflama a minha alma. Diga pra Ele: fogo no altar, não se apagará. Sopra o teu vento aqui, Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar e inflama este. Eu queria te convidar a colocar a mão no teu coração nessa noite. Muitas vezes nós pedimos para encher somente um lugar aqui em quatro paredes, mas que você possa pedir também para Ele encher o teu coração nessa noite. Talvez você entrou aqui com o coração angustiado nessa noite, neste lugar. Talvez entrou com o coração cheio de tristeza, cheio de rancor. Mas eu quero te dizer que tem um Deus que Ele pode colocar amor no teu coração. Ele pode encher da presença dEle mais e mais e mais. E eu te convido a cantar esse refrão com a mão no teu coração. Diga pra Ele: Santo Espírito de Deus. Diga pra Ele: vem com fogo batizar e inflama este. Espírito de Deus, vem com fogo batizar e inflama este lugar.
Queridas, pega a palavra do Senhor sem demora. Quero agradecer a presença dos irmãos, das irmãs que estão aqui nesta noite. E abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36. Essa palavra, ela soa muito forte no meu coração desde ontem. Eu estava... Capítulo 26 de Mateus, no versículo 36, tá? Desde ontem eu estava perguntando ao Espírito Santo qual era a vontade dele através dessa palavra, porque a palavra foi ministrada no meu coração, mas eu queria entendê-la, para depois chegar aqui e transmitir para vocês. Vamos ler então. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane, eles disse, mas o título é Jesus no jardim do Getsemane. Jesus então foi para o lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: sentem aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 discípulos de Zebedeu, e ali começou a sentir uma grande tristeza e aflição, e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. E ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o seu rosto e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que você não pode vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orem, vigiem, orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir resisti-la. 42, pela segunda vez, Jesus orou dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu beba, então seja feita a tua vontade. E voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, e ele estava com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair perto deles e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras para com Deus. E ele, após a orar, então voltou até os discípulos, aonde eles estavam, e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora em que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levante-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Feche os vossos olhos. Amado Senhor, nessa quinta-feira eu elevo o meu pensamento a Ti, o meu coração. Esta palavra, Senhor meu Pai, não é uma mera palavra, mas é uma palavra, Senhor, que traz para o nosso coração um temor, uma dor, talvez, Senhor, um sentimento de tristeza, meu Pai, de saber que o nosso Mestre passou por tantas coisas, e essa foi uma das maiores, Senhor meu Pai. Ó Deus, foi uma das maiores aflição que o Senhor sentiu naquela noite. Então, Senhor, que a sua igreja aqui presente possa, Senhor, refletir o quanto o Senhor sofreu por nós,
o quanto o Senhor demonstrou o seu amor com tudo aquilo que o Senhor padeceu, e que o Senhor por nenhum minuto desistiu de nós. Senhor, não nos deixe desistir do Senhor. Pai, afirma nossa fé e o nosso coração nas suas promessas, meu Deus. E que nessa noite o teu Espírito possa, Senhor, transmitir a tua palavra através de mim, através da minha voz, Senhor, com clareza, com diligência, Senhor, e com sabedoria. Assim eu te peço, amado Espírito Santo, ministra no meu coração, ministra nos nossos corações. Seja bem-vindo, amado Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém? Palmas para o nosso Rei. Eu preparei essa palavra e eu coloquei um tema nela. Eu coloquei o tema assim: Getsêmani, lugar da preparação, da entrega, da submissão e da obediência. Lugar da entrega, da submissão, da obediência. Quando eu li essa palavra, essa é uma das fotos, eu não sei se vocês estão conseguindo ver certinho. Quando eu estava lá em Israel, eu passei por este local, e essa é um dos lugares aonde foi tirada a foto. Esse caminho que eu fiz era para o lado da estrada. Lá em cima você vê o Monte das Oliveiras, o ônibus passando e a gente olhando de longe. É um lugar mais alto. De lá a gente consegue avistar toda Jerusalém, bem onde está aquelas árvores. E aí, exatamente no Monte das Oliveiras, onde os meus pés pisaram, e aonde eu estava filmando naquele dia. Um lugar esplêndido. Este é o lugar que o nosso Senhor Jesus fez as suas orações, chorou, sentiu tristeza, sentiu aflição. Esses são os banquinhos onde o apóstolo ministrou ali, nós sentamos nele. Então eles prepararam este lugar para a gente receber uma palavra, porque é um lugar de muita paz, de muita calma, embora coisas tristes aconteceram, mas foi neste local que nós lemos hoje, nessa passagem de Mateus 26, no jardim de Getsêmani, conhecido como Monte das Oliveiras. Este lugar que Jesus se dirigiu para orar numa quinta-feira à noite, após a última Santa Ceia. Jesus estava com os seus discípulos sentado à mesa. E quando Jesus estava sentado à mesa, nós vamos ver lá no Evangelho de João 17, Evangelho de João 13, no Evangelho de João 14, nós vamos ver alguns pontos principais para nós entendermos até no jardim do Getsêmani. Quando nós lemos no Evangelho de João 17, nós vamos ver a oração de Jesus. E quando nós lemos João 13, nós vamos ver o ato do nosso Senhor Jesus Cristo de servo, de lavar os pés dos outros. E quando nós lemos de João 14, versículo 14, nós vamos ver Jesus prometendo o Espírito Santo para os seus, para nós, amém? Então nós vamos ver algo acontecendo antes de Jesus estar na sua última noite, antes dele orar, fazer a sua última oração por ele mesmo. E quando nós vemos que antes de chegar no Evangelho de 26, 37, no jardim de Getsêmani,
nós vamos ver que Jesus estava sentado à mesa com seus discípulos, numa noite a qual ele iria ser traído e preso, mas ele estava num momento de comunhão. E algumas coisas eu anotei antes de subirmos para o jardim do Getsemane, antes de nós subirmos para o monte da Oliveira. Outro dia eu preguei que Moisés subiu para o Monte Sinai, e eu disse: suba comigo agora para o Monte Sinai, mas nessa noite eu convido você, Igreja do Senhor, para juntos nós subirmos para o jardim do Getsemane, para subirmos para o Monte das Oliveiras. Amém, queridos? Então, alguns pontos que eu posso perceber na última refeição que Jesus teve, que foi na última Páscoa, onde ele celebrou a Santa Ceia do Senhor. Foi lá que ele inaugurou a Santa Ceia do Senhor. Vocês aprenderam com o apóstolo nesse domingo. Quando alguém perguntar como surgiu a Santa Ceia, você vai falar: surgiu lá com Jesus. Na última Santa Ceia, ele celebrou ali, e nós tomamos a Santa Ceia em memória dele, para nós lembrarmos daquele ato de amor, de sacrifício. Amém, queridos? Então, também lembrando que na outra quinta eu falei de Jesus, quando Cristo nos encontra. Ele encontrou pessoas saindo de Jerusalém, indo para um caminho, estavam cegos e perdidos, porque algumas coisas aconteceram que eles ficaram decepcionados, sem esperança, porque eles imaginavam que seria da forma deles, mas não foi da forma deles. Mas hoje eu quero ir mais para trás um pouquinho, porque eu preciso falar para vocês de alguns atos que são importantes na nossa vida como Igreja do Senhor. Primeiro, quando nós vemos Jesus lá naquela mesa, nós vemos algumas demonstrações que o nosso mestre deixou para nos ensinar nos últimos minutos como um humano na terra, que ele queria demonstrar algumas coisas para aqueles que estavam ali e para aqueles que viriam adiante, que somos nós. Primeiro, ele demonstrou o ministério de servir, quando ele, em João 14, versículo 14, ele lavou os pés de seus discípulos. Ele, sendo o Cristo, aquele que estava acima de todos, desceu da posição do mais alto e pegou uma bacia, uma toalha, colocou água e lavou os pés dos outros. Ele disse: é assim que nós servimos na Igreja do Senhor. Não existe maior, não existe menor, todos nós somos iguais perante Deus, amém? Não existe mais crente, não existe filhos mais amados, mas todos nós temos o mesmo valor para Deus. E aquele que se acha maior é aquele que tem que se colocar na posição de servo para servir os outros, para aprender também a ser menor. Então, muitas pessoas hoje, quando querem servir na igreja, quando querem fazer algo na igreja, eles não querem começar pelo trabalho do servir. O que é o servir? É ver pessoas lavando o banheiro, puxando a cadeira, limpando o chão, porque este serviço, aparentemente, não é um serviço que aparece muito, é um serviço meio que é para aqueles que querem fazer. O serviço que aparece mais para aqueles que não vê com a visão espiritual é o serviço de pegar o microfone, pregar, né? Falar com o público, estar aqui à frente. Mas para Deus o servir começa nas pequenas coisas. Quantas vezes nós, né, Bruna, estamos servindo na casa do Senhor, fazendo uma coisinha tão pequena como lavar um banheiro, recolher um lixo do banheiro. De repente nós somos agraciados com um anjo do Senhor que aparece lá dentro do banheiro e fala: nossa, amada, eu estou te vendo lavar aqui, mas Deus já te mandou falar uma coisa há muito tempo contigo, e agora eu te achei aqui. É o lugar que Deus prepara para falar conosco, nas pequenas coisas. Aí que nós começamos a conhecer Deus de verdade. É quando nós vemos que nós não precisamos estar em evidência para se tornarmos filhos de Deus. Basta nós queremos servir a Deus, servir os outros. Amém? Este é o reino de Deus. Jesus não veio para ser servido, mas ele veio para servir os outros. Veio demonstrar o reino de Deus na terra. Amém? É por isso que nós estamos aqui
por causa dele, amém? Deixou o céu, veio para a terra, e nós hoje conhecemos a Cristo por este ato de servir. Então ali, ele demonstrou um ministério de servir. Segundo, ele deu ali naquela ceia a palavra de instrução. Olha, estou passando pela última vez para vocês aqui em corpo presente. Faça assim, Pedro, toma cuidado. Olha, você pode me negar no dia que você é forte. Começou a dar todas as instruções finais para os seus discípulos que estavam sentados à mesa. Então, ali naquela mesa, teve coisas importantes que nós não podemos deixar para trás. O ministério de servir, o ministério da palavra. Ele reafirmou também ali, naquela mesa, a comunhão entre os seus. Ele partiu o pão, deu para cada um pedaço daquele pão, e se demonstrou numa grande mesa, que na mesa do Senhor também tem lugar até para os Judas sentarem. Isso não significa que aquele que menos merece pode ficar fora da mesa de Cristo. Ele também tem que estar. O que nós aprendemos este sábado no ensino da palavra, que o nosso Senhor é o nosso agricultor, e para Deus, a lavoura de Deus, todos nós somos. E não pode se arrancar o joio, porque se arranca o joio, o trigo também sai junto. Porque o trigo e o joio, eles se parecem quando eles são miudinhos, quando estão em fase de crescimento. Mas quando se dá o crescimento, aí começa a se ver as diferenças. Então, o que Jesus nos ensina com tudo isso, que na comunhão do Espírito, todos nós fazemos parte do reino de Deus. Enquanto Deus tiver lutando por uma pessoa, ela vai estar no nosso meio, com os seus efeitos. Amém, queridos? Amém? Então, o Senhor mostra que na mesa dele tem comunhão. Talvez na mesa dos homens não tem comunhão, mas na mesa de Deus tem comunhão, e ela é partida entre nós. Amém? Quarto, ele selou ali algo importante para nós falarmos nessa noite sobre. Ele está no Monte das Oliveiras, no Jardim Getsemane. Naquele dia, ele fixou para os discípulos o ministério da intercessão, com uma oração. E essa oração está em João 17, que nós vamos depois estudar na nossa casa. Nessa oração, nós vemos que ele orou primeiro por ele mesmo. Ele disse: Pai, aqui estou, manifesta a sua glória através do seu filho. Então ele estava orando por ele mesmo. Ele pediu para Deus manifestar a glória dele, a glória de Deus através dele, para que todos viessem conhecer Deus através do Filho. Segunda oração, em João 17, ele orou por todos os discípulos que ele havia ensinado e convocado para levar o Evangelho. Amém? Aí ele falou: Pai, esses que o Senhor me deu, eu não vou estar mais com eles, mas eu te peço que o Senhor fique com eles e envie para eles um consolador, alguém que esteja ao lado dele. Ele estava fazendo aquela oração para aqueles que estavam com ele, para que eles não se percam, mas que eles venham ser um no Senhor, como eu e o Senhor somos um. E depois a terceira oração que nós podemos observar na Bíblia, em João 17, que Jesus orou por nós, aonde está escrito assim: rogo não somente por esses, mas também por aqueles. 17, daí vai do 20 e 21, tá?
mas também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, eu em ti, que também eles sejam um só, para que o mundo creia que tu me enviaste. Mas lá no começo, rogo não somente por esses que estão aqui comigo, mas por aqueles que pela palavra, pela sua palavra, hão de crer em mim. Nós acreditamos em Deus pelo poder da palavra, amém? Coloca de novo o jardim de Getsemane para elas olharem. Imagine você ali, naquele lugar. Olha, você não pode ainda ir para Jerusalém, Israel, mas ela vem até você. Que lugar lindo. Pode deixar passando. Jesus, após a ceia, depois de ele orar, dele restituir, dele colocar o ministério de servir, de instrução, de comunhão, de intercessão, ele diz para os seus discípulos: vamos. E eu convido você também, vamos comigo? Vamos entrar neste monte da oliveira agora. Olha a pombinha voando. Eu ajoelhei bem naquele cantinho. A hora que foi de frente naquela árvore, já enjoelhei nessa árvore onde o pastor ministrou na primeira vez. E quando eu estava lá, neste local, eu senti as dores do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu transportei a minha mente para todo o sofrimento dele. Quando eu cheguei lá, eu falei: Senhor, o Senhor entende o que eu sofro, porque aqui o Senhor foi zombado, neste lugar, Senhor, nessa cidade, o Senhor foi traído, o Senhor foi caluniado, desprezado. O Senhor entende todos aqueles que correm para cá. Então nos ajude, Senhor Deus, essa foi a minha oração, a permanecer firme, Senhor, porque o Senhor sabe que nós somos seres humanos. O Senhor estava em carne, na humanidade, mas o Senhor compreende que nós só somos humanos, e a tendência é desistirmos. O pastor estava bem longe, orando numa árvore longe, eu em outra. Eu falei: Senhor, me unge com o teu óleo, dá unção da superação para mim não desistir na caminhada, para mim não olhar por todas as afrontas e as minhas lutas e as minhas fraquezas. Me dê uma unção, Senhor Deus, de ousadia e de força. Neste momento o pastor saiu da onde ele estava, o apóstolo, e disse para alguém: alguém tem um azeite? Preciso de um azeite. Mais que depressa arrumaram um azeite para ele, e ele começou a ungir a cada um de nós. Na unção ele dizia: receba a unção da força, da superação. E é tão lindo isso, amados. É tão lindo isso, que Deus, ele se faz presente na nossa vida, e a gente não presta atenção naquilo que Deus tem falado para nós. Deus me respondeu, e eu chorei muito. Eu disse: obrigado, Jesus, porque aqui também foi lugar de sofrimento, de prensa, de tristeza, mas aqui também é lugar de restituição. É o lugar onde o Senhor demonstrou o seu amor, e esse amor me abraçou hoje. Vamos subir hoje, amados, para reconhecer este amor, amém, queridos? Eu vou andar mais rápido. Aí Jesus, após se alimentar com aqueles discípulos, ele convida os discípulos para acompanharem até o lugar da oração, que é o Monte das Oliveiras.
E ao chegar lá, Jesus falou para os seus discípulos, todos aqueles que estavam com ele, menos Judas, porque Judas já tinha saído correndo para fazer tudo que ele tinha de fazer. Mas os outros estavam com o Senhor Jesus. E eles foram para o lugar da oração. Quando eles chegaram lá, Jesus falou para os discípulos: ó, senta aqui, fique aqui, porque eu vou subir mais adiante para orar, para falar com meu Pai. Aí aqueles discípulos ficaram ali. O Monte das Oliveiras, conhecido pelo Jardim de Getsemane, que todo mundo já sabe que essa palavra significa Getsemane, lugar da prensa de azeite. Com certeza, ali tinha sim azeitonas. Eu vi as suas colheitas, eles colocam um plasticão preto e vão chacoalhando as folhas e vão caindo, e depois eles vão pegando. A primeira vez que eu vim, para mim foi um privilégio, porque eu pude catar alguns galinhos que estavam naquela lona, e eu vi eles recolhendo. Eu vi isso, árvores e árvores de oliveira. E ali o nosso Senhor Jesus Cristo tinha uma visão ampla de como orar por toda Jerusalém. Mas foi um lugar que ele foi moído, onde ele foi esmagado para extrair o melhor. Eu não sei que tipo de prensa, como você está sendo apertado por Deus, mas com certeza, se você está sendo moído por Deus, Deus está extraindo de você o melhor. Que você perceba qual é o propósito de Deus em cima de toda essa batalha, de toda essa luta. E Jesus andou um pouco mais adiante, já não com todos, mas levou apenas Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz que ali Jesus começou a sentir uma grande tristeza. Olha, amados, quem já não ficou triste, né? Jesus sentiu uma grande tristeza. Algumas de vocês já sentiram? Mas uma tristeza tão grande. Tem vezes que a gente sente tristeza por nada, é alguma coisa que está mal resolvida, que a gente nem sabe, a gente fica meio tristinha, fala, mas por que está abatida a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? A gente não tem motivo, estou comendo, estou feliz, tenho roupa, estou com saúde, mas por que está perturbada a minha alma? A gente não se percebe por quê, mas tem hora que a tristeza é tão grande, a ponto de doer a nossa alma, a ponto de ficarmos sem reação. A tristeza, todas nós sentimos como humano, porque isso faz parte da nossa vida, dos nossos sentimentos. Quem já chegou? Você já sentiu tristeza, então quem já chegou? Algum momento da sua vida que você sentiu tão triste que você perdeu até o apetite, não quis comer, ficou recuada, não quis sair do quarto, ficou com vontade de sumir, ficou com vontade até mesmo de não continuar mais e dar o fim na sua vida. Quem já passou por isso? Talvez você passou por uma pressão tão grande, de uma tristeza tão forte na tua alma, ou você tem passado, que você fala, Senhor, basta, é melhor o Senhor levar a minha vida. Todas nós já passamos, né? Você pode entender o que o Senhor Jesus estava passando naquela noite? Pensa naquele dia que você chorou dentro do seu quarto. Pensa naquele dia que você mordeu os travesseiros, porque ninguém podia ouvir você chorar. Pensa naquele dia que você entrou dentro do banheiro, trancou a porta, ligou o chuveiro e a água caindo e você chorando.
porque ninguém podia te ver chorar, porque a tristeza era tão grande dentro de você, que a vontade que você tinha não era de estar lá. E muitas das vezes, mais além ainda, talvez você falou: Senhor, que vontade de sumir. Eu já pensei em sumir. Eu já senti tristeza que eu dava 5 passos para frente e 10 para trás, para me chegar dentro da igreja. Porque aquele dia eu não queria estar na igreja. Eu queria pegar o primeiro ônibus, sumir para o primeiro lugar. Qualquer lugar, com dinheiro no bolso, um pouquinho de dinheiro, eu dizia: não vou mais, já basta. Deixei minha família em casa, meus filhos, meu esposo. Um dia como esse de chuva, nossa igreja na Morangueira, nossa casa na Francisco Glicério, aqui na Zona 7, perto da Igreja Espírito Santo. O que era para levar 15 minutos para chegar na igreja num dia de culto de mulheres, eu levei mais de 1 hora. E o culto não tinha começado porque a pastora não chegou. Mas quando a pastora chegou, tinha um círculo de mulher orando. E eu disse assim: não pare de orar, continue orando, só me deixa eu orar um pouquinho. Naquele dia, amados, eu só cheguei naquela igreja porque eu encontrei uma obreira que ainda está na nossa igreja, a irmã Viviane. Ela tinha uma sorveteria, e aquele dia eu estava desistindo, indo para a rodoviária, que era ainda no Centro Velho, a rodoviária velha, desculpa. E ela, passando pela Morangueira, ela disse: pastora. Eu olhei, estava despedaçada. Eu parei, mas eu não queria parar, a tristeza era tão grande. Ela disse: entra aqui, vou te dar um sorvete. Eu não queria sorvete, mas entrei. O próprio Deus me levou para dentro daquela sorveteria. Quando eu entrei lá, ela disse assim: que bom te ver. Há tanto tempo, eu não sei se ela recorda, mas se ela tivesse aí, com certeza ela iria recordar, ou se ela ver depois, ela vai recordar. Eu estou querendo falar para você o quanto você e o pastor são importantes para mim. Minha família conheceu Cristo, a minha casa mudou, a minha vida mudou depois que eu conheci vocês. Eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês. Aquelas palavras foi entrando no meu coração, aquela angústia de tristeza que eu não sabia o porquê. Eu estava como Ana, aflita de alma, e não conseguia alcançar a minha vitória, porque a aflição era maior. Não tinha depósito ali nos pés do Senhor Jesus. Um medo de não conseguir, um medo de não continuar, mas a vontade de sumir. Descrédito do meu ministério, da minha vida. Aí fui para a igreja, falei: eu ouvi, e eu vou para a igreja orar, mas eu não sei se de lá eu vou continuar. E quando eu cheguei, as mulheres orando, eu fui para o cantinho do altar, e eu disse para elas assim: não me tire daqui, enquanto Deus não falar comigo. E ali eu fiquei, não orei, só chorei. Vocês leram comigo em João 17 que o Senhor, Deus, pediu para não deixar os discípulos sozinhos, certo? Pediu para que o Senhor enviasse um consolador, um amigo para estar do lado deles, porque sozinhos eles iam ficar perdidos. Jesus teria que subir, a promessa teria que se cumprir da descida do Espírito Santo. Então desce Espírito Santo, mas ajuda eles, não deixa eles só. É quando você está no estado de tristeza, e os sintomas são os piores, que nos colocam lá embaixo.
e vai se tornando um peso sobre nós, a qual muitas das vezes nós não temos força para levantar. Talvez essa tristeza é por um abandono, por uma solidão, talvez é por uma traição, ou por uma palavra de maldição que foi lançada em você, ou por algo que não deu certo na sua vida. Mas sabe o que o Espírito Santo fez na minha vida aquele dia? Ele gemeu comigo, com gemidos que nem saíam minhas palavras, mas ele levava a Deus como palavras. E naquele dia, as minhas orações, como diz em Apocalipse, foi colhida numa taça e foi levada diante do altar de Deus e foram todas depositadas. Quando eu estava lá, já fazia algumas horas chorando, meu esposo entrou pela porta preocupado por que eu não havia chegado em casa. Mal ele sabia o processo que eu estava, na presença de Deus, porque tem coisas na sua vida que seu marido não sabe, tem coisas na sua vida que seus filhos não sabem, sua mãe, sua melhor amiga não sabe, mas é você e Deus, é processos que você e Deus têm que passar. É nessas horas que o Espírito de Deus vai e te ajuda a vencer. Eu não sei o que você está passando, qual é o processo na sua vida, mas não se prostre, não desista. Mesmo que Jesus estava ali, sofrendo uma agonia, uma tristeza forte dentro dele, ele não desistiu, ele continuou. Jesus deixou um pouco dos discípulos mais abaixo, os outros 3 subiram com ele, mas aquela hora de agonia, Jesus falou para eles: fiquem aqui, que eu ainda vou mais adiante para orar, e vocês vigiam comigo, orem comigo, porque minha alma está numa tristeza tão grande. Jesus compartilhou com eles ali o que ele estava sentindo, mas eles foram incapazes de vigiar, porque eles eram humanos e estavam tão cansados que eles não conseguiam ficar com os seus olhos abertos, a Bíblia diz. E Jesus precisando dele, Jesus ia lá e orava: Pai, vai ser forte para mim, Deus. Se for possível, eu sei que o Senhor tem outras maneiras, afasta de mim, eu tenho que cumprir o propósito, mas afasta este cálice de sofrimento. Jesus sabia que naquela hora Judas estava vendendo a sua amizade, o seu mestre, o seu chamado por 30 moedas de prata, traindo o mestre. Jesus sabia de tudo isso. Ele sabia que os seus discípulos iam ficar todos perdidos e que a partir daquele momento alguns não iriam resistir às provações. Ele sofria por isso, porque ele sabia que a reação humana pode ser diversas. Eu posso sentir de um jeito, ela pode sentir de outro jeito. O que ele pôde fazer para ensinar aqueles discípulos, ele ensinou. O que ele podia demonstrar como é o reino de Deus, ele fez. E é por isso que nós estamos aqui. Jesus não desistiu naquela noite de agonia. Jesus não parou, mas ele disse: Pai, faça a tua vontade. Você tem pedido para Deus fazer a sua vontade? Ou a vontade dele? Aleluia. Quer se livrar dessa tristeza, amado? Quer? Sabe aquelas horas que eu fiquei de joelho dentro da igreja, que eu disse naquele período, há muitos anos, igreja na Morangueira? Mas já passei outros processos, já passei por outras moinhas. E a hora que eu pensava que eu iria desistir nas outras moinhas de Deus,
que ele me apertava, aí eu me lembrava lá atrás, lá eu venci. Eu vou vencer aqui também. Ele não deixava esquecer o quanto ele me ajudou naquela noite. Mas ele também me fazia lembrar de tanta bondade que ele já havia feito por mim. Eu falava, não posso jamais, Senhor, te abandonar ou deixar de fazer a tua vontade. Quer se livrar dessa tristeza? Quer? Aquele dia eu fiquei em oração, e na oração eu consegui força. Você lembra aquele desenho? Agora eu vou falar uma bobeirinha, mas é uma bobeirinha legal que eu comparo de vez em quando. Eu acho que eu sou meio igual assim. Vocês já assistiram o desenho do Popeye? Tinha o Brutus, né? Brutus era muito forte. Brutus acabava com o Popeye no imediato, né? Esses são os desenhos de antigamente, para quem não conhece, mas acredito que alguém conhece. Mas enquanto o Popeye estava fraquinho, Brutus tinha, né? A força prevalecia ali sobre o Popeye. Mas quando o Popeye achava uma latinha de espinafre, abria o bocão e ficava com um músculo de um tamanho que pesava lá embaixo. Mas não tinha Brutus para vencer Popeye. A oração do crente é uma coisa meio cômica, né? Mas é um espinafre. E o espinafre hoje até tem umas vitaminas boas para o nosso organismo. E a oração, aquilo que te sustenta em pé, queridas. Eu disse hoje na rádio que eu tentei resolver algo de imediato, tão rápido, sem orar. Quando eu percebi, eu falei, epa, estou ansiosa, perdida, com medo. Espera aí, Pai, me perdoa, tentei resolver sozinho, mas vem aqui, me ajuda, me ensina. Fala para mim o que eu devo fazer. Aí ele, falei, obrigado, Jesus. A nossa força vai vir das nossas orações e as nossas conexões com Deus. Amém, querido? Jesus, antes de ser crucificado, ser levado preso, aonde que ele estava? No jardim do Getsemane, orando a Deus, pedindo força para Deus. Antes ele estava num banquete com os seus discípulos, na comunhão do Espírito, ministrando para eles, mas as horas estavam chegando e ele precisava de força. E naquela noite, Deus fortaleceu Jesus. Para você nunca esquecer, se você quer sair da tristeza, já estou terminando, tenha uma entrega total. A oração, ela não pode ser, faça a minha vontade, não a sua, Deus. Mas tem que ser, Deus, a tua vontade deve ser feita na minha vida. Eu quero isso, Deus, mas a sua vontade é melhor do que a minha. Quando você permite na oração Deus cumprir a vontade dele, só vai ser sucesso. Amém? Não esqueça, a oração de Jesus foi o que sustentou ele. Mas a oração para nós é uma preparação para receber. Anote aí. Primeiro, quando você ora, você conecta com o Senhor Deus. Você é humano, mora aqui na terra por enquanto, que não é nossa morada. Não queira fazer as coisas dessa terra, não queira virar a cabeça com as coisas dessa terra. Vai passar. Não é a sua morada permanente. Se você é cristão, você crê no plano da salvação, que a nossa morada é eterna e que Jesus passou por tudo isso para preparar para nós uma morada. Se você está fazendo daqui a sua morada e tem vivido nos prazeres desta terra, me perdoa, você não está se preparando para a nova morada, porque na nova morada é lá no
alto, é as coisas do alto, não é as coisas da terra, porque as coisas da terra puxa aquilo que é para a carne, mas as coisas do céu busca aquilo que o Espírito quer, que é as coisas de Deus, as coisas de cima, tá bom? Então a oração é a preparação para nós recebermos, primeiro, o direcionamento do alto, a direção, faça isso ou não, é a instrução divina que vai nos colocar no caminho certo. E outra coisa que vocês não podem esquecer, que a oração é o nivelamento espiritual. A oração te coloca num nível, num grau maior. Quer ser uma mulher de bênção, quer ser uma mulher de ousadia, quer ser um homem de Deus de verdade, vai para a oração. Ora um pouquinho hoje, 15 minutos. Ora amanhã mais 15. Aí se você não conseguir ficar meia hora porque dói o joelho, ora 5 hoje de manhã. Faz as 3 orações. À tarde pega a hora mais 5 dentro do carro, dentro do banheiro, lavando a louça, trabalhando, dirigindo. Deus, com os olhos abertos, Deus, deixa a minha vida aqui, Senhor. Me dê visão espiritual, Senhor, o que é para mim fazer hoje? Ora à noite. O salmista diz que pela manhã ele proclamaria a bondade de Deus, e à noite toda a sua fidelidade. E é assim que nós temos que viver, acreditando que Deus já está preparando tudo, e um dia Jesus, como Ele prometeu, se você olhar lá de Gênesis, você vai ver Ele dizendo que Jesus viria através de uma mulher, pisaria na cabeça do diabo, esmagaria a cabeça da serpente debaixo dos seus pés. Os profetas vinham, Isaías, Jeremias, vinham falando da vinda do Messias. Depois em Mateus nós vemos lá, Jesus veio através de Maria. Promessa de Deus no início, promessa de Deus no Novo Testamento. E qual foi a última palavra de Jesus? Vou para o céu, mas eu vou voltar de novo. Então, igreja do Senhor, se nivele, vamos pôr aí num grau maior espiritualmente na sua busca. 3 coisas importantes: oração, consagração e palavra. Eu não sei quanto tempo você tem se consagrado, jejuado. Eu não sei quanto tempo você tem orado. Eu não sei quanto tempo você tem lido a Bíblia. Ou você só vem para a igreja e escuta o apóstolo ler. Deus quer te levar para um nível maior. Amém? Moisés subiu para o Monte Sinai por orientação divina, mas ele falou: Deus, eu quero fazer a tua vontade. Quando ele subiu lá, ele recebeu direção e toda a instrução como viver naquele momento. Depois Jesus subiu para o monte para orar 40 dias e 40 noites. Lá ele orou, se consagrou 40 dias sem beber água, sem comer, consagrando ao Senhor. O diabo também foi lá tentar Jesus, mas lá Jesus venceu na oração, na consagração e na palavra, pelo poder da palavra. Está entendendo o que Deus está falando conosco hoje? Amém? Então isso vai nos conduzir. E Jesus venceu. Quando ele venceu, ele não queria comer a comida da terra, mas ele queria comer a comida do céu, porque o diabo ofereceu o que a terra poderia dar: prazer, glória. Poderia oferecer, ele ofereceu até aquilo que não é dele: honra, né? Tudo muito bom, a gente crescer, a gente ser feliz é maravilhoso. Aí Jesus falou para ele: esse não é o meu propósito. Meu propósito é fazer a vontade do meu Pai. A Bíblia diz que ele negou as comidas da terra,
porque depois veio os anjos e serviram-lhe a comida do céu. Deus quer lhe servir a comida do céu. E depois em Mateus eu li com vocês que Jesus subiu para o Monte da Oliveira. Jesus subiu para o Monte da Oliveira para receber mais poder, para receber conforto, para curar aquela tristeza. E o que o Senhor Deus está dizendo para você nesta noite? Vamos subir para o jardim de Getsemane? Pode doer, né? Mas lá vai ser o lugar da sua entrega. Eis minha vida aqui, Senhor, faça a sua vontade. No jardim de Getsemane também é o lugar da submissão, de obedecer a Deus. No jardim de Getsemane também é o lugar da sua preparação, para você ficar mais crente, mais fiel. O Getsemane não é para te matar, mas para tirar o melhor que tem em você. Amém? Vamos se colocar em pé? Em nome do Senhor Jesus. Palmas que louvam ao Senhor. Quando eu disse subir para o Getsemane, submeter, obedecer, onde Deus vai te preparar, mas também é o lugar que nós devemos se esvaziar. Esvaziar de tudo aquilo que nos impede de se aproximar de Deus. Viva o processo hoje, para amanhã você alcançar o propósito que Deus tem para você. Amém? Levante as mãos. Senhor, eu te louvo nessa noite por esta palavra. E eu sei que muitas pessoas vão ouvir essa palavra, estão passando por momentos de tristeza, Senhor, de angústia. Mas eu convido elas, Senhor meu Pai, para juntas nós subirmos para o jardim do Getsemane. Mas não para, Senhor, ficar somente no sofrimento, mas para entender que ali foi demonstrado um ato de amor mais forte que um ser humano poderia receber ou demonstrar. Senhor, aquele gesto de amor que o Senhor demonstrou naquele dia, de optar por tomar outra direção, mas o Senhor disse: não, a tua vontade, Deus, vai me levar a cumprir o teu propósito, porque eu ainda preciso alcançar a Maria, a Rose. Eu preciso tirar esta carga que está sobre ela. Ela precisa reconstruir através de mim. Então nesta noite, Espírito Santo, toca neste coração, se conecta com essa alma, e que teu Espírito, Senhor meu Deus, que está conosco nesta noite, possa confortar essas vidas. Assim eu oro por cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Tá chorando? Tá chorando porque diga pra tua alma, tá chorando porque tem um Deus que cuida de você, e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando.
Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você saber, mas Deus, esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, não chore. Quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai Vai passar.